Fala galera, tudo bem com vocês? Feliz Natal, primeiramente. Meu nome é Alexandre, eu sou estudante de medicina e eu vou gravar mais um vídeo para vocês falando particularmente sobre cada uma das áreas de como eu estudei no ano de 2020, né, ou 2019, que eu consegui minha aprovação. E eu vou comparar com o ano anterior também, porque vale a pena destacar algumas coisas, porque eu considero que eu errei em alguns pontos e eu tive uma queda no rendimento. Então depois da vinheta a gente comenta. Bom, galera, primeiro vamos falar então de humanas. Humanas, eu considero que foi a que eu tive uma variação bem grande, né, de acertos, que eu tive uma queda grande. Eu acertei em 2018 36 questões e tirei 717,6. E no ano de 2019, né, que foi o último Enem, eu acertei 27 questões de humanas, então eu tive uma queda considerável e tirei 629,9. Também teve uma queda considerável na nota. E o que eu atribuo a essa queda? Eu atribuo o fato de eu ter mudado a estratégia para estudar humanas e como tinha sido feita a minha estratégia anterior. Eu fazia anotações no ano de 2018. Além dessas anotações, eu das aulas, né? As aulas do estúdio, eu também fazia, o que eram os resumos, eu também fazia questões da coleção do Objetivo, eu fazia muitas questões, e além de fazer muitas questões, eu lia muito texto de humanas. E no ano seguinte eu fiz o contrário, no ano seguinte eu só via aula, basicamente, e fazia exercícios, então eu não focava muito na questão de ficar vendo teoria, era mais aula, assistir rápido a aula, fazer exercícios e nem sempre eu fazia muitos exercícios. Próxima matéria, né, linguagens. Bom, linguagens eu tinha feito em 2018 27 acertos e fiz 635,6 de média. No ano de 2019 eu fiz 32 acertos, então eu subi algumas questões e fiz 646, subi um pouquinho também no meu rendimento. E o que eu fiz de diferente nesse ano que eu consegui subir um pouco linguagens? Bom, no ano anterior, né, eu estava estudando linguagens de uma forma, eu via as aulas, fazia tudo, anotava, fazia os resumos, tudo, e fazia exercícios, só que não era basicamente assim que eu assim melhorei. No ano seguinte eu foquei um pouco mais nas provas, então eu trabalhei bastante as provas antigas e trabalhei mais exercício, gente, porque linguagem, para você saber mais ou menos como cai no Enem, você precisa fazer os exercícios, porque é um jeito diferente de cobrar. E é óbvio, né? A única coisa que eu fiz de diferente para a parte de linguagens foi ler as obras da FUVEST, algumas que faltavam, porque português era basicamente isso que eu fazia nesse ano de 2019. Bom, ciências da natureza agora. Ciências da natureza eu caí uma questão, então eu caí no ano de 2018, eu fiquei com 26 acertos e 667,6 a minha nota. No ano de 2019 eu caí para 25, eu caí uma questão e fiquei com 657,9. Tive uma queda nessa daí, eu considero que, assim, a queda ela também está um pouco vinculada com a forma que eu estudei e um pouco mais também do nervosismo, né, para a prova, porque eu vi uma prova muito difícil
e eu tinha treinado coisas diferentes nas provas anteriores. Quem viu, né, sabe que a prova ela deu uma engrossada nessa parte. Então, o que acontece? Só comentando também das duas outras provas, a de humanas e de linguagens, linguagens eu considero que foi dentro do que eu esperava na progressão dos anos. Só ciências humanas que mudou um pouquinho a pegada, então eu também senti um pouco esse impacto. E isso daí acabou refletindo também na quantidade de acertos. Agora, voltando para ciências da natureza, no ano de 2018, que eu fiz esses 26 acertos, a prova não estava fácil, mas do que eu treinei, estava dentro do que eu esperava, porque era basicamente o que eu estava fazendo, tudo, então só teve o fator do nervosismo, né? Teve um grito aqui agora da minha sobrinha, então, é... ciências da natureza, eu estudei pelas videoaulas, tudo direitinho, foi basicamente assim, né? Pelas videoaulas e além das videoaulas do estúdio, eu também fiz bastante exercício e fiz resumos tudo da aula e eu acabei assim, considero que a minha perda no ano seguinte tenha sido um pouquinho a forma que eu estudei. Eu abandonei um pouquinho, né, o tradicional, tudo de seguir um roteiro certinho, e eu acabei ajustando para minha forma. Então, tiveram coisas que eu não estudei e eu foquei só em algumas arestas mesmo, eu não vi tudo. E por fim, né, matemática, eu acertei 16 questões no ano de 2018 e fiz 695 e no ano de 2019 eu acertei 14, eu caí duas questões e fiz 654. Apesar da nota baixa, eu sempre fiquei, vocês podem ver que da nota não, da quantidade de acertos baixa, vocês podem notar que a minha TR sempre foi boa, porque eu trabalhei sempre com aquele nivelamento. Como eu sabia que eu poderia ter poucos acertos por nervosismo também, eu acabei focando bastante em acertar as questões certas, o nivelamento certo, né? Mais fáceis que médias e mais médias que difíceis, sempre com isso na cabeça, porque no momento de dificuldade, por mais que meus acertos caíssem, eu ainda teria uma nota interessante com relação à TRI. Então assim, comparando, eu acho que eu estudei mais matemática nesse ano. Eu, assim, treinei bastante coisa de matemática básica, tudo. Eu estudei bastante matemática no ano de 2019. Só que o meu desempenho foi abaixo do anterior porque eu estava muito nervoso e eu caí em várias pegadinhas. Mas mesmo assim, mesmo com essa questão, eu ainda tive uma TR boa por conta da coerência. Então, se vocês forem mal em quantidade de acertos, não se preocupem, porque se vocês forem coerentes, é muito mais interessante e coerente do que acertar muitas questões. Porque se você acertar muitas, mas você não tiver muita coerência, você pode ficar bem abaixo de uma pessoa que fez menos questões que vocês. Então é interessante ter a coerência do Enem, que é com relação à TRI, né? Mais fáceis que médias, mais médias que difíceis. Por fim, redação. Aí tem um acréscimo de 100 pontos, né? Bastante coisa. 2018, eu fiquei com 820. Eu considero que a redação foi uma redação bem assim, meia boca, porque eu não foquei muito. Assim, 2018 eu foquei bastante até nas disciplinas. Mas na de 2019, de fato, eu foquei bastante no modelo de redação. Eu não fui genial em 2019, mas o que me salvou foi eu ter feito um modelo e consolidado esse modelo ao longo do ano de 2019, que fez com que eu aplicasse tudo e tivesse uma nota interessante depois, que foi os 920. Então, 820, um salto para 920. E por fim, a minha média ela teve uma queda, né, de 707,16 para 701,56. Todavia, eu passei no ano vigente. Por quê? Porque as TRs foram menores
e foi muito mais valorizado os acertos no ano de 2019 do que no ano de 2018. Porque eu lembro que em 2018 todo mundo parece que ficou com uma nota muito, muito alta. Então, assim, eu nem sei nivelar direito se foi válido essas TRs que eu tive nesse ano, porque todo mundo ficou com a nota muito alta. E assim, também para que eu não tivesse uma queda muito abrupta, teve a redação, né, que me ajudou. E se eu tivesse tido a mesma quantidade de acertos com a mesma coerência, eu acho que eu teria ido até melhor nesse ano de 2019, mas o importante é que deu para passar, gente. É isso que importa. É coerência e que dê para vocês passarem. Então tudo depende também de como vocês foram, de como foi a distribuição de acerto de vocês e como foi as pessoas no geral. Então é muito importante vocês não se desesperarem, porque tudo pode mudar quando começar a ter, né, o vamos ver, que é o ProUni, SISU, FIES. Bom, gente, e é isso, né? O que eu tinha para comentar era só isso, era um vídeo bem rápido mesmo, só para falar comparar essas duas médias e colocar algumas considerações. Então, assim, o que eu quero desejar é que vocês tenham sucesso no vestibular, que vocês não fiquem apavorados, porque muita coisa pode acontecer, dependendo da prova também pode ter uma diferença nas notas também. O que eu queria dizer também para vocês é uma previsão minha, né? Eu acho que esse ano as médias vão cair ainda mais. Eu sei que é engraçado dizer isso, mas eu acho que vão cair pelo simples fato da gente ter tido o impacto da pandemia e assim, um monte de gente basicamente nem teve aula, né? Então as pessoas vão sem se preparar, porque na escola, por mais que você estude em escola pública, você tem um aporte, né? Você tem o professor, você tem a turma, você tem tudo, você tem a estrutura da escola para poder estudar, a biblioteca, etc e tal. Então, mesmo que você seja autodidata, você também tem uma estrutura na escola. Agora, em casa, tem muita gente que não tem internet, tem gente que não tem livro, não tem material, tem gente que não tem paz, né? Porque o local que tá é muito barulhento, não dá para estudar. Teve gente que teve que ajudar em casa, então teve que arrumar bico, isso, aquilo. Então, são muitas nuances que fazem com que as pessoas, no geral, tenham um rendimento que vá cair. Claro que a pessoa não vai ter uma queda muito abrupta, tal, porque ela teve um desenvolvimento estudantil antes da pandemia. Mas assim, antes que eu esqueça uma projeção, né? Uma projeção que eu ia fazer. Se eu tivesse tirado 920 na redação no ano de 2018, eu teria, assim, não sei dizer com certeza, mas possivelmente, eu acho que com certeza, eu teria passado pelo menos em lista de espera, porque a minha nota teria ficado muito boa. Com os 920 que eu tirei nesse ano vigente, se eu tivesse tido o mesmo esforço que eu tive na redação, feito o modelo, tudo certinho, eu teria tirado 727,16 e eu tirei 707,16. Então, é uma coisa que eu digo para vocês, a redação ela tem um peso muito grande. Não adianta vocês irem muito bem nas outras disciplinas se vocês não forem bem na redação também, especialmente quem quer medicina. Então, assim, teria ficado muito melhor a minha nota. Vale apenas como reflexão para vocês, porque no ano de 2019, né, que é o vigente, eu fui, assim, basicamente mal em algumas coisas, mas todo mundo foi mal, beleza. E só pelo fato de ter tido uma redação assim de 920 acima da média, a minha nota já teve um acréscimo, ficou 701,56. E por mais que seja uma nota baixa no ano que foi ruim, no que diz respeito a TRI, acaba que eu consegui passando. Então, assim, vale como reflexão. Então, não desanimem e foquem em tudo que vocês puderem e não esqueçam a redação, tá, gente? Façam provas antigas, trabalho emocional de vocês, vai dar tudo certo. É nóis. Tchau.